Servidor, repara num padrão curioso. Você pega um consignado de 60 meses. Lá no começo, faltando 30, 40 parcelas, você jura: nunca mais eu pego o consignado. Esse é o último. Só que o tempo passa. Quando faltam 4, 5 parcelas, essa promessa evapora. Você ainda nem terminou de pagar e já está ali se coçando para pegar o próximo consignado. Isso não é falta de controle, isso é um impulso silencioso programado para te manter nesse ciclo infinito de dívida. Fica aqui até o final, porque em poucos minutos eu vou te explicar por que que isso acontece e eu vou te mostrar como sair disso de uma vez por todas. Olá, meu nome é Rodrigo Scheble, eu sou servidor público federal há quase 20 anos e falo de finanças de um jeito leve, prático, totalmente conectado com a realidade financeira do servidor público. Deixa eu começar com uma cena que quase todo servidor já viveu. Se você não viveu, com certeza conhece alguém que já passou por isso. Um consignado de 60, 70 mil, 5 anos para pagar. Lá no começo, quando ainda faltam 40, 30 parcelas, o pensamento é sempre o mesmo. Nunca mais. Esse é o último. Quando esse acabar, nunca mais eu pego o consignado. Você fala isso com convicção, com cansaço, uma promessa ali para si mesmo. Só que o tempo passa. E quando faltam ali 3, 4 parcelinhas, esse discurso muda. Você fica inquieto, ansioso, já se pega pensando, quando essa margem liberar, o que dá para comprar com isso? O que dá para resolver com isso? Você já começa a pesquisar carro, viagem, reforma. Você ainda se convence, dessa vez eu vou me organizar melhor. Você ainda nem terminou de pagar aquele consignado e já está planejando o próximo. Isso não é acaso, isso é hábito. E é exatamente nesse momento que o banco vai e ainda te liga. Parabéns, servidor, sua margem foi liberada. Condição especial, só essa semana. Os juros vão aumentar, hein? E aí, sem perceber, você já entra em mais um consignado. Quando você se dá conta, você não saiu da dívida. Você só trocou aquela sua dívida antiga por uma outra novinha em folha. Se isso já aconteceu com você, esse vídeo é para você. Porque a partir de agora a gente vai desmontar esse inimigo invisível. E eu vou te mostrar de uma vez por todas como você sair desse ciclo infinito de uma dívida atrás da outra. Vamos lá? Bem, então vamos lá, sem mais delongas, é isso que a gente vai falar hoje, ó, o impulso por dívida. Aqui está um mapa mental, eu gosto muito de trabalhar dessa forma com os mapas, né? Qual é o problema real aqui, servidor público? Qual que é o problema real? Aquela cena clássica. Bem, as primeiras parcelas ali do consignado é aquilo que eu já falei, é aquele sentimento, eu peguei esse consignado, mas depois desse nunca mais eu pego, é o último, serviu para eu me organizar, mas a partir de agora não tem mais consignado. Sempre é assim, o sentimento quase sempre é esse, de que esse consignado de agora será o último, tá? Mas quando a gente vai avançando, quando chegam ali as últimas parcelas do consignado, vem aquela sensação de alívio, aquela sensação de tô acabando. Mas vem muitas vezes também aquela sensação de agora eu posso comprar, agora eu vou voltar a ter margem, o que que eu vou fazer? E os bancos aparecem. Os bancos sabem, o algoritmo do banco é inteligente, ele sabe que nesse momento, você voltando a ter margem, você começa a pensar em tomar outro empréstimo. Então ele começa a te ligar. É o diabinho aqui, né, falando. Pegue mais um empréstimo, pegue mais um empréstimo. E você ainda fala, agora dá para eu me organizar melhor. Não vai ser igual sempre foi. Agora eu vou pegar esse consignado, mas vai ser um valor mais baixo, eu vou parcelar melhor, eu vou economizar daqui e dali, eu estou esperando por um aumento. Mas você está fazendo a mesma coisa. Por que que agora vai ser melhor? Por que que agora você vai se organizar melhor? Então, não é assim. Essa cena clássica, você precisa entender caso esteja acontecendo contigo e fale, opa, comigo não. E qual que é o erro central do servidor público aqui? É entender muitas vezes que fim da parcela é melhoria financeira. Eu coloquei, ó, é diferente. Você tem uma parcela de consignado ali que está correndo R$ 1.500 por mês do seu salário. O fim daquela parcela não significa uma melhoria financeira de R$ 1.500. Significa um dinheiro que era seu, que você pagava de parcela de consignado, com juros inclusive, e que agora ele voltou para você.
É o status quo, é você voltando para a situação financeira que você tinha antes. Tente entender dessa forma, tá bom? Não há uma mudança estrutural aqui. O salário que caía é o mesmo, só que agora com o fim de uma parcela. Se você entender que não é uma melhoria financeira de fato e só uma modificação ali na estrutura, uma modificação em como você pode agora usufruir daquela possibilidade que os R$ 1.500 a mais está te dando, que os 2.000 a mais do consignado, que agora você não paga, está te dando, o jogo muda. O jogo muda. Mesmo que não seja os 1.500 inteiros. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui mais prático. Vamos lá. Digamos que o servidor tem uma parcela ali de consignado de R$ 2.000. Só que ele está apertado, ele está vivendo bem apertado ali, ele está vivendo no limite. Está sempre ali gastando o que ganha, não está sobrando nada. De vez em quando ele até entra R$ 500 ali no cheque especial, aí bate o salário, ele cobre. Bem, são 2.000 a mais que eu não quero que você entenda como, agora é uma melhoria financeira. Entenda como novas possibilidades. Talvez você não consiga, a partir de agora, investir esses 2.000 por inteiros. Lembra que estava faltando, de vez em quando entrava 500 ali no cheque especial? Beleza, começa a investir 1.000. Os outros 1.000 use para os seus gastos. Gaste um pouco melhor, de repente, mas use ali para os seus gastos. Os outros 1.000, comece a investir. Aí o jogo vai começando a mudar. É aí que o jogo vai começando a mudar. Com essas possibilidades que vão ocorrendo. E aqui, vamos lá, vamos voltando para a tela mais uma vez. Por que é tão comum no serviço público esse impulso por dívida? Por quê? Bem, depois de conversar por quase 15 anos com servidores, o que acontece? Renda garantida, o salário fixo, a previsibilidade de pagamento, ela acaba por te dar uma falsa sensação de controle. Isso é comum. Vamos lá, vamos dar um exemplo mais uma vez. Pega alguém da iniciativa privada que vive com comissão. Essa pessoa um mês ganha 3.000, no outro 8, no outro 2, no outro 11, no outro 2 de novo, no outro 5. Beleza, agora pegue alguém do serviço público. Todo mês ele ganha 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. Aí em dezembro ele vai ganhar 8.000 mais 13º. Em janeiro ele ganha 8.000 mais férias e por aí vai. Há uma previsibilidade muito grande. Então a renda é garantida. Isso traz uma falsa sensação de controle. Quem está mais disposto, muitas vezes, a assumir uma prestação, digamos, de um carro ali de R$ 2.500 por mês, uma prestação de um carro? Aquele servidor público, ele fala, poxa, cabe no meu orçamento, vamos lá. 8.000, vou pagar 2.500 todo mês de prestação de carro. Não faça isso, que loucura. Mas é o pensamento. Já aquela pessoa da iniciativa privada, talvez um mês ele ganhe 10, mas no outro 5, no outro 12, mas no outro 3. Ele deveria menos ainda parcelar esse carro, porque a renda dele é muito volátil. Tá? Então, o servidor, como um todo, a classe de servidores públicos, entendem isso como renda garantida, entendem que tem uma falsa sensação de controle ali, por conta disso parcelam mais, tomam mais consignados e por aí vai. O desconto em folha, né, ele não dói. Muitas vezes você nem olha para o seu contra-cheque. Se torna um hábito. Digamos que o seu contra-cheque seja 15.000 bruto. Você olha o líquido, tá 7. Você tem ali imposto de renda, previdência, algum desconto de repente de um plano de saúde, né? E aí tem 1, 2 consignados. Você nem olha, aquilo não dói porque está no seu contra-cheque. Muitas vezes você nem abre o contra-cheque, você só sabe quanto que é o líquido seu. Você não está vendo que está indo 20, 30% do seu salário para pagamento de empréstimos, né? E o impacto real disso só aparece depois. Ó, o que eu coloquei aqui, ó. Em muitos casos, depois de anos. Isso é muito comum. Nas palestras que eu dou ao vivo ali, né? Eu termino, aí eu vou ali arrumar minhas coisas. Chega alguém para mim e fala: Caramba, Rodrigo, vou até dar um zoom aqui. Eu dou essas palestras e tal, né? E eu termino, eu falo: Obrigado, gente, e tal. Aí eu vou ali arrumar minha bagunça que eu fiz e tal. Sempre tem 1, 2, 3 querendo falar comigo, né? Alguém perguntando qual o próximo investimento que vai triplicar. Mas sempre tem um também que diz assim:
Caramba, Rodrigo, eu queria ter ouvido isso antes. Eu passei a vida tomando empréstimos consignados, eu passei a vida financiando carro e hoje eu não construí nada, ou eu construí muito pouco. Hoje eu tenho um carro velho, hoje eu tenho um apartamento pequeno, hoje eu tenho uma reserva de 50 mil reais, digamos, e eu já estou com 35 anos de carreira. Pois é justamente isso aqui, o impacto real de ficar entrando em dívidas, trocando dívidas velhas, quando você termina de pagar por dívidas novas ali, você só vê muito tempo depois, quando muitas vezes já é tarde demais. Pelo menos para uma construção de riqueza de fato. Bem, continuando aqui, depois que a gente enfrenta o problema real, vamos aqui para o verdadeiro inimigo do servidor. O primeiro é um gatilho emocional. Eu falo muito disso, muito. Ó, eu estava lendo agora há pouco, antes de começar aqui, esse livro. Eu acho que eu já o li umas 4, 5 vezes e vira e mexe eu ainda volto para partes específicas desse livro aqui. A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse livro é fantástico. Esse livro tenho ele todo marcado. Estava lendo algumas passagens dele agora aqui, tá? O que eu quero dizer com isso? Quase sempre a questão ela é psicológica, comportamental, emocional. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O gatilho emocional. O servidor ele está cansado de viver apertado. O servidor, depois de pagar vários e vários anos de parcela de consignado, ele acha que merece um próximo. O servidor ele deseja um alívio imediato. Um exemplo. O servidor está cansado, ele vive apertado ali, trabalha pra caramba, não sobra nada, e ele tem um consignado que ainda falta 50 parcelas. O carro dele não está muito legal. Dá um problema aqui, outro ali. Ele não pode viajar no carro porque ele não confia no carro para ir de carro. Aí ele aluga um carro para ir ou nem vai. Mas ele fala: não, agora não dá. Agora não dá para comprar esse carro, não. Vamos lá. Vamos continuar. Aí 30 parcelas, 20 parcelas, 10 parcelas, 6 parcelas é o que está faltando, daquele consignado lá de trás que faltava um monte de parcela. Aí ele já começa a pesquisar carro. Ele já começa a pesquisar carro. Ele já começa a pesquisar carro. 4 parcelas, 3 parcelas, 2 parcelas e ele está pesquisando o carro. Talvez antes de terminar aquele consignado, ou ali terminando, ele fala: eu mereço. Eu fiquei com esse carro um tempão, esse carro ruim, velho, tá na hora de trocar. Aí ele vai, ou financia o carro direto com a concessionária, ou se ele conseguir de repente um valor à vista melhor para pagar, negociar, ele toma um novo consignado e compra o carro. É um alívio imediato ali para ele, sabe? É um alívio imediato. Sendo que o ideal seria ele quitar aquele consignado e esperar um pouco. Começar a juntar um pouquinho ali, aguentar um pouquinho mais aquele carro velho, que talvez nem esteja tão velho, a gente vai falar de viés de confirmação aqui, vocês vão entender, e esperar um pouquinho mais para trocar de carro, de um jeito mais racional, mais lógico, onde ele consiga até um poder de barganha maior com a agência. Mas o cérebro do endividado, como é que ele funciona? Ele procura soluções rápidas. É muito mais fácil eu comprar esse carro agora, financiá-lo ou pegar um consignado de 5 anos e pagar em 60 parcelas do que eu ir pelo caminho difícil. Do que eu juntar um pouquinho, do que eu começar a aprender um pouco sobre investimentos, do que eu esperar mais um ano com esse carro que não está tão legal, mas que ainda me atende. Sempre o caminho mais fácil. O endividado ele evita decisões difíceis. Ele evita cortes. Ele evita ajustes. Ele não aguenta esperar. O endividado, muitas vezes, ele nunca sentou de fato e anotou os gastos dele, anotou o valor de cada dívida, anotou a taxa de juros de cada dívida. Nunca fez isso. Ao mesmo tempo, ele não aguenta esperar. Assim que abre um pouquinho de margem ali no orçamento, ele vai lá e compra, parcela, financia, toma outro empréstimo. Né? Por quê? Porque parcelar parece muito mais fácil e racional do que enfrentar o problema. Como assim mais racional, Rodrigo? Mais uma vez, o viés da confirmação. O que é mais racional? A princípio é mais racional, mas na verdade não é. Digamos que você tem uma geladeira. Ainda está dando para levar. Vamos para facilitar a conta, colocar múltiplos de 12. A geladeira custa R$ 3.600. Para o servidor, para aquela pessoa endividada, o que é mais racional? Trocar a geladeira agora e dividir de 12 vezes
de 300, né? 12 vezes 300 dá os 3.600, ou juntar esse dinheiro todo mês e comprar a geladeira ali por 3.000, 3.200 à vista. Não, Rodrigo, racionalmente pensando, já é melhor dividir, eu já vou ficar com a geladeira nova, eu já vou aproveitar agora. Afinal de contas, além de tudo, só se vive uma vez. Ele tenta racionalizar algo. Sempre é assim. Você tem que tentar entender que você está nesse contexto, esse contexto onde os vieses são embaçados, são falsos muitas vezes, e tentar sair disso. Tentar, opa, como sai disso? Só de você refletir, ao invés de tomar o empréstimo, ao invés de parcelar naquele dia, esperar mais um dia, voltar no outro dia, voltar na outra semana, você vai ver que você vai tomar decisões muito mais acertadas. E a armadilha da parcela pequena. É aquilo, a parcela parece inofensiva, ela cabe no meu bolso. A conta que a pessoa faz é sempre a mesma. A conta é essa aqui, ó. Eu ganho 5.000. Essa parcela de 300, 30 de 300, cabe no meu orçamento, cabe no meu 5.000, então eu faço. Ele não calcula o valor global daquilo ali. Carro custa 100.000. Ah, eu vou dar o meu de entrada, que está valendo 50, vai faltar 50 ali para chegar no 100. Ah, 60 parcelas de 1.500, vai dar 90.000, né? Com mais 50 que você já deu, 140.000. Ah, 60 parcelas de 1.500, cabe no meu orçamento. Compro. Mas essa parcela inofensiva, muitas vezes, vão ser várias. Eu já peguei servidores com 6, 7, 8, 9 consignados. Consignado de R$ 300, outro de 400. Já peguei gente com consignado de R$ 170. Um dos consignados dele, né? Essa pessoa tinha uns 6 consignados. Um maior de uns 500, R$ 600 por mês. Um outro de uns 200. Tinha um baixíssimo. A pessoa precisava de alguma coisa, ela ia lá e tomava um consignado, porque não tinha reserva nenhuma. E aí essa parcela pequena que parece inofensiva já está tomando boa parte do seu salário. Essa parcela você tem que entender que ela está sequestrando o seu futuro. Qualquer dinheiro que você gaste agora com juros, com empréstimo consignado, cartão de crédito, cheque especial, CDC, ela está tirando um pouquinho do seu futuro lá na frente. Consegue entender isso? Um sonho que você antecipa para agora, pagando juros, muitas vezes está antecipando o sonho, mas tirando um pouco do seu futuro lá na frente. Muitas vezes tirando muito. Cartão de crédito, cheque especial, tira muito do futuro, tá bom? É isso. Cada nova dívida rouba um pouquinho da sua liberdade dos próximos meses. Se você pensar assim, se você tiver consciência, essa consciência, você começa a fugir dessa corrida dos ratos aqui, de tomar uma dívida atrás da outra, tá bom? E o sistema? O que eu quis dizer com sistema aqui nesse mapa? Você, servidor público, você é o cliente ideal. Você é o cliente ideal do banco. Os bancos adoram o servidor público. Por quê? O risco de inadimplência é baixíssimo, é próximo de zero. Pense consigo mesmo aí, o último consignado que você pensou. Onde que é o desconto dele? Direto na folha. É entre gestão de pessoas e banco, você nem vê. Se você falar, eu não quero mais que desconte, não tem como. É direto na folha o desconto. Então o risco de não pagar é mínimo, zero. O pagamento é garantido. Por que o pagamento é garantido? Porque o servidor não vai perder o emprego. É raro um servidor que depois de um processo administrativo, disciplinar, custoso, demorado, com contraditória e ampla defesa, perca o emprego. Então o pagamento é garantido porque o emprego é garantido. E tem uma previsibilidade total. O banco sabe que todo mês ele vai receber. Todo mês ele vai receber. E o banco sabe mais. O banco sabe que muitos servidores tomarão empréstimos. Muitos. Então ele tem essa previsibilidade também. Tá bom? E tem a ativação de impulsos. Como é que é isso? O banco ele te aborda bem no fim do contrato. Não adianta você pega um consignado ali de 40 meses. Não adianta, faltando ainda 30 meses, o banco te ligar. Ei, Rodrigo, tem um empréstimo aqui para você, vamos? Não adianta. Depois de 20 meses, não adianta. Ele sempre vai te abordar
ali no final do contrato. Mas tem uma outra abordagem que ele faz também, a qualquer momento. Quando ele vê que a sua situação financeira está ruim. Ele vê que você já tem um consignado, e aí ele vê que você pesquisa no aplicativo sobre empréstimo, sobre CDC, ele vê que você entra no cheque especial, ele vê que você parcela cartão de crédito. O algoritmo mostra para ele. Aí o que ele faz? Começa a vir troca com troco. Ele vai te oferecer um outro consignado que você vai pagar aquele que você não está dando conta, ainda vai levar um troco, vai levar um dinheiro nessa troca. Caramba, como isso? Troca com troco. Ele vai aumentar o prazo para você pagar aquilo ali. Vai ficar um prazo muito mais dilatado para você pagar. Não existe almoço grátis. O banco vai te dar uma troca com troco. Você vai pegar um consignado, às vezes, com valor muito maior e com prazo muito maior. Às vezes está faltando 8, 10 parcelas para você acabar aquele consignado. Você sai do banco com um consignado maior, com uma parcela de repente menor ou quase do mesmo tamanho que a que você já pagava, mas em 36 meses agora. Eis o ciclo infinito de dívidas que você nunca sai. E o discurso do banco é sedutor, né? Taxas imperdíveis. Você merece. Ó, vai aumentar os juros, hein? O governo já falou que vai aumentar os juros. Você agora está organizado financeiramente, agora você consegue levar esse consignado de boa. Você não quer trocar de carro, não quer reformar sua casa? Então vamos lá, só essa semana eu consigo te oferecer essas vantagens aqui. Você entra no banco muitas vezes para ver como está a sua situação, como é que está aquele consignado ali, quantas parcelas faltam, e sai com consignado novinho em folha. Por conta desse discurso sedutor. Não caia no canto da sereia. Vai no banco resolver alguma coisa, te ofereceram um consignado ali, fala, muito obrigado, vou pensar. Volte alguns dias depois. Essa reflexão, quando você se descola do momento presente ali na frente do gerente do banco, vai para casa, dorme, reflete, volta depois, você já vai desistir muitas e muitas vezes de pegar um consignado. E tenha foco no total da dívida. Olha aqui o sistema, o que ele faz. Ele foca na parcela. Ele nunca foca no valor total. O que é o valor total? É o seguinte, o banco vai falar assim, ó, você vai tomar aqui 100 mil, vai ficar 60 parcelas de 2.300. 2.300, pô, tranquilo, cabe no seu orçamento. Ele sempre vai falar 60 de 2.300. Ele nunca vai falar, ó, você tá pegando aqui 100 mil. A mesma coisa é o foco nos juros. O foco do banco é nos juros mensal. O juros mensal aqui está 1,9 ao mês. Ele nunca vai falar que 1,9 ao mês dá 23, 24%, 27% ao ano. Custo efetivo total é o 7. Custo efetivo total. O banco nunca te fala, ó, isso aí está te dando 27% ao ano. Não. Ele vai sempre falar, ó, é 1,9 ao mês. É um juros baixo. Comparado ao cartão de crédito, que é 15, 16, 20, de fato. Mas 1,9 ao mês está longe de ser um juros baixo. Tá bom? E aí, acontece aquele ciclo invisível. O que é o ciclo invisível? Para terminar essa parte aqui, onde a gente enfrenta o sistema. O ciclo invisível, talvez você já tenha estado com um colega que está nesse ciclo invisível, um ou vários, ou você mesmo já se viu nesse ciclo invisível. Isso é muito comum. Eu diria que 70% dos servidores, em algum momento da carreira, vão se deparar com esse ciclo invisível. Você quita um empréstimo, tá bom? Quitou o empréstimo, servidor, parabéns. Aí o que você faz? Você vai lá e contrata um outro empréstimo bem menor. Você tinha um empréstimo ali de parcela 2.000 mês, agora você pega um de 1.000 mês ali. Para antecipar algum sonho seu. Aí depois você não tem reserva de emergência nenhuma, porque não sobra nada. Você contrata um outro empréstimo, já tem 2. Depois outro, já tem 3. Aí você bate de carro, você não tem R$ 1 na reserva de emergência para pagar a franquia, contrata outro empréstimo. Parabéns, já são 4. Depois outro. Depois você quitou 2. Só tá com 3, mas contrata mais um. 4. Aí você quita mais 2, fica com 2, mas dá algum problema. Toma um empréstimo. E esse looping infinito
nunca termina. Você sempre está em algum lugar desse aqui. Cerca de 70% dos servidores convivem o tempo todo com algum empréstimo consignado ou com alguns empréstimos consignados na sua folha de pagamento. E aí a sua estagnação financeira é permanente. Bem-vindo à corrida dos ratos. Às vezes você tem 10, 20, 30 anos de serviço público e sempre viveu estagnado financeiramente. Sempre viveu com aquilo que eu chamo de sentimento eterno. Preciso de um aumento. Sempre. É a corrida dos ratos. Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, de 1984, ele cunhou esse termo, corrida dos ratos. Qual é a percepção de muitos servidores ali quando estão para se aposentar depois de 35 anos de trabalho? Eu trabalhei, eu gastei, eu ganhei mais, trabalhei, gastei, ganhei mais. Vamos lá, vou voltar para cá novamente. Como é que é a corrida dos ratos? É um loop infinito. Trabalhei, gastei, ganhei mais, trabalhei mais, gastei mais, ganhei mais, trabalhei mais, ganhei mais, gastei mais, trabalhei mais, ganhei mais. Ele fica naquela rodinha onde o rato fica e não sai dali. Ele anda, gasta energia pra caramba e não produz nada no final. Não teve resultado prático nenhum ali no final. Isso é muito triste. Não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que o sistema domine você. De verdade. Qual que é o método prático, então, para você não cair nessas armadilhas que a gente tratou até agora? Regra do não, primeira coisa. Nenhuma dívida é contratada no mesmo dia. É algo que eu já bati no martelo aqui algumas vezes. Você quer tomar um empréstimo? Decidiu tomar um empréstimo? Foi ali pelo aplicativo do banco, muitas vezes o aplicativo já deixa você tomar empréstimo. Ou foi cara a cara na frente do gerente? Não saia dali do banco com uma dívida contratada, com um empréstimo contratado. Aguarde, reflita, diga muito obrigado, vá para casa, reflita, durma, converse com a sua família. Muitas vezes essa reflexão, esse delay em contratar um empréstimo vai fazer com que você desista, vai fazer com que você busque uma alternativa melhor, tá bom? É isso. Crie um intervalo obrigatório para decisão. De quanto tempo é esse intervalo, Rodrigo? Eu diria que o ideal é de no mínimo uma semana. No mínimo uma semana. Se não for nada urgente, urgentíssimo, vida ou morte, espere uma semaninha ali para verificar de fato se você precisa fazer aquele empréstimo. Anote possibilidades, cenários, o que você vai estar deixando de usufruir no futuro por causa dessa dívida e desses juros que você vai pagar agora. Veja possibilidades, converse com todo mundo, principalmente com a sua família, com as pessoas mais próximas, com alguém que entende um pouquinho mais de investimentos que você. É preciso mesmo tomar aquele empréstimo? Bem, perguntas obrigatórias antes de você fazer um empréstimo. Obrigatórias. Como estava a minha vida antes de eu tomar essa dívida? Antes de eu tomar esse empréstimo? Minha vida estava boa, estava ruim, eu estava muito apertado financeiramente. Será que eu não vou me apertar mais ainda? Será que é necessário agora? Será que não pode esperar? Minha vida estava apertadíssima, agora que eu vou respirar um pouco, eu vou tomar um empréstimo? Reflita como é que estava a sua vida. Segunda pergunta, isso resolve o problema ou empurra o problema com a barriga? O meu carro está muito ruim. Eu sou oficial de justiça, eu preciso do carro para cumprir mandado. Mas meu carro está muito ruim. Isso resolve um problema. De repente você precisa sim trocar de carro. Isso empurra um problema. Eu não estou muito bem no meu casamento, só que eu vou pegar um consignado aqui para a gente fazer uma viagem legal. A viagem vai ser massa. Só que quando voltar, o problema vai estar lá, o consignado vai estar lá. Muito do tá mal no casamento é por conta de questão financeira. Resolveu o problema, empurrou mais para frente. Isso depende de cada um. Eu estou pagando dívida velha, dívida nova, é aquele exemplo prático lá do início desse vídeo, né? Isso é comum. 3, 4 parcelas faltantes ali para terminar o consignado, o servidor já fica se coçando para pegar mais um empréstimo. Veja se você não está só trocando dívidas, tá bom? A parcela aumenta ou reduz minha liberdade? Em alguns casos ela vai
aumentar a sua liberdade. Isso é raro, mas pode acontecer. Um exemplo, você deve cheque especial, você deve cartão de crédito, você deve CDC, crédito direto ao consumidor, dívidas bem mais caras. Digamos que você deve ali 50 mil e paga 4 mil de parcela todo mês. Sua liberdade está bem reduzida, mas aí você pega um consignado, dá uma banana para aquelas dívidas, paga todas elas e agora você vai ter uma parcela ali de 2 mil mês. Melhorou sua liberdade. Isso acontece, isso tem que ser uma estratégia tomada com muito cuidado e responsabilidade. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas isso acontece. Aí você vai estar tendo mais liberdade. Mas na maioria das vezes a tomada de empréstimo diminui sua liberdade. Tá bom? E aquela pergunta clássica de quem vai consumir. Eu preciso mesmo disso? É o viés da confirmação, o famoso viés da confirmação que eu já falei. É aquele exemplo. Você já decidiu que quer comprar aquele bem. Você já decidiu. Você fica buscando argumentos para validarem a sua decisão. Deixa eu pensar num exemplo aqui de viés da confirmação, um exemplo bem interessante. Vamos lá. Copa do Mundo chegando, tá? Você tem uma TV ali de 40 polegadas. Você gosta de futebol, aí você fala: poxa, 40 polegadas é muito pequeno para eu ver o jogo, para eu ver a Copa. Não, essa Copa vai ser muito boa, o Brasil tá muito bem, eu preciso de uma TV maior. Começa a pesquisar. TV 75 polegadas, tal, papapá. E TV, e aí no seu e-mail começa a aparecer propaganda de TV, e o algoritmo já te mostra a TV, e aí você namora aquela TV tá 4 mil. Você namora aquela TV e namora. E aí você vai se convencendo de que você precisa de uma TV e a sua TV de 40 polegadas ela não tá muito legal, o som dela não tá bom, você acha que já não tá muito bom, a imagem não é muito legal mais, você mal vê a bola naquela TV que durante anos você viu muito bem e por aí vai. Aí você entra no seu e-mail, tá lá a TV de 4 mil por 3.700. O que você faz? Você vai lá e compra. Desde o início você já decidiu por comprar aquela TV. Você só ficou procurando situações, argumentos para corroborarem o que você já queria. Eis o viés de confirmação aí. E aí tem a análise racional mínima que você tem que fazer quando vai tomar uma dívida. Qual é a taxa de juros dessa dívida? Qual é o valor total que eu vou pagar nessa dívida? Você tem que fazer um diagnóstico, um raio-x dessa dívida antes de tomar essa dívida. Qual o impacto no meu orçamento mensal? O que eu deixo de construir com essa parcela? Essa TV, por exemplo, digamos que você dividiu em 12 de 300. Com R$ 300 por mês, você já começa a investir numa previdência privada que lá na frente vai te dar um conforto muito grande. Pô, Rodrigo, mas eu nunca vou poder ter a TV nova? Vai, então invista 200. Invista 150. Os outros 150 você vai juntando para comprar a TV. Quando você for comprar, ela vai estar até mais barata. É assim que o consumo consciente ocorre. E aí, o principal, mais uma vez, a questão comportamental, para a gente terminar esse vídeo. O que eu quero com isso tudo? Quando eu falo isso tudo aqui, eu quero que você vire a chave. Eu quero que você vire o comportamento. Eu quero que você pare de entender que fim da parcela é possibilidade de novo empréstimo. Fim da parcela é diferente de novo empréstimo. Você não pode entender que agora que você acabou a dívida, que você parou de pagar aquela dívida, você pode tomar outra dívida. Fim da parcela tinha que ser igual a começar a investir, por exemplo. Tá? Aproveite para recompor sua margem. Aproveite para começar a criar uma reserva com aquele fim da parcela. Você pagava R$ 1.000 por mês de consignado. Poxa, comece a investir 500 ali por mês em Selic, em Tesouro IPCA+, de repente num fundo imobiliário. Você vai começar a ter fôlego financeiro, você vai começar a ter liberdade de escolha quando você tiver um pouco de fôlego financeiro. Tá bom? Mude o hábito. Saia de devedor para investidor. Mais uma vez, o exemplo dos R$ 1.000.
Vamos supor que você vivia bem com aqueles R$ 1.000 de consignado. O que eu quero dizer com viver bem aqui? Digamos que você ganhava 10 mil, pagava R$ 1.000 de consignado e todo mês ainda sobrava ali R$ 500, R$ 1.000 por mês. Você colocava ali uma poupancinha, algo assim. Pega esses R$ 1.000 que passaram a sobrar do seu orçamento, porque você não paga mais o consignado, comece a investir. Compre um livro, assista um vídeo sobre investimentos e pise no rio dos investimentos. Compre um fundo imobiliário, dois, compre sua primeira ação, invista em Tesouro Selic, aproveite a oportunidade, vire a chave. Em vez de parar de pagar aquele consignado e ficar coçando para pegar outro, vire a chave. É um hábito tomar empréstimo. Vire a chave para tornar um hábito se tornar investidor. Transforme alívio em progresso. O que eu quis dizer com isso? Você está aliviado, você pagou sua última dívida. Não transforme isso numa nova dívida. Transforme em progresso no médio e longo prazo. O efeito é explosivo disso. De você pegar o pouco que você devia e não deve mais e começar a reverter para investimentos. Tá bom? É isso. Bem, vamos lá. Dei até um close aqui para a mensagem final que eu quero passar. Bem, o consignado ele não destrói o servidor público de jeito nenhum. O impulso automático por dívida destrói. Quando você trata o fim de uma parcela como uma autorização para você fazer uma outra dívida, o alívio nunca vai virar progresso. Quando a parcela acaba, o dinheiro não precisa virar consumo, sabe? Ele pode virar fôlego. Ele pode virar um início de controle financeiro. Daí é quando você aprende a dizer não no exato momento e que vai fazer com que tudo mude lá na frente. Se isso fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Continua essa jornada comigo. Você vai ver que juntos a gente pode ir longe.